Porque es momento ahora de escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Dios tiene un consejo para nosotros. Hay que abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón para que la palabra que sea enseñada esta noche venga a hacer un gran efecto en nuestra vida. Amén. Invito a los hermanos a parar el movimiento, tomar su lugar. Aleluya. Yo creo que sí, no me dijeron. No sé si alguien va a Queda cuidar los niños. ¿Queda? Amén. Queda los niños. Dejo el Estão tiempo, todos pastor. bem. Os niños estão todos muito bonitos, muito guapos. Que queda aqui com nós outros para enfeitar nosso culto. Porque há muita gente feia aqui. E aí os niños vai hermosear esse lugar. Amém? Amém ou não amém? Porque Deus é bom e sua fidelidade se estende de generação a generação. Amém? Estamos agradecidos a nosso Deus por esse hermoso dia que estamos aqui em sua presença. Deus tem feito grandes coisas, maravilha em nossos meios, irmãos. E por isso estamos alegres. Minha esposa foi orar ayer allá e disse que foi um serviço muito bonito. E os irmãos estavam agradecendo a Deus por os 16 anos. Porque quantas coisas tem feito Deus em esses 16 anos. E ayer, eles aí em Motra estavam agradecendo a Deus. Sim, é verdade, Diácono? Estava agradecendo a Deus, oraram, de que quedaram hasta quase 10 da noite aí orando, agradecendo a Deus por tudo que Deus ha hecho. E aí quedou bem emocionada, veio para casa emocionada. E quando chegou, eu já tinha hecho lá comida. E aí almoçaram e quedaram bem. Portanto, vamos seguir agradecendo a Deus pelo que Ele sigue fazendo em nosso meio. Abrimos nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, vamos ler o versículo 16 e 18. Segundo Coríntios, capítulo 3. Versículo 16 a 18, habla assim. Pode quedar sentado como vocês estão. E aí queda bem, em reverência à palavra de Deus. Todos abrem a Bíblia. 2 Coríntios 13, 16 e 18, habla assim. Pero quando se conviertam ao Senhor, el velo se quitará. Porque o Senhor é o Espírito. E donde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pero quando se conviertam ao Senhor, o velo se quitará. Porque o Senhor é Espírito. E donde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, nós outros todos mirando a cara descoberta, como em um espejo, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória em la mesma imagem, como por el Espírito do Senhor. Capítulo 4, versículo 7. Habla assim, aí em seguidita, pero tenemos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência del poder seja de Deus e não de nós outros. Temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência del poder seja de Deus e não de nós outros. Capítulo 4, versículos 16 e 18. Capítulo 4, versículos 16 e 18. Portanto, não desmaiamos, antes que este nosso homem exterior se vá desgastando, o interior, no obstante, se renueva de dia a dia, porque esta leve tribulação momentânea produz em nós outros
cada vez mais excelente e eterno peso de glória. 18. Não mirando nós outros las coisas que se vê, senão las que não se vê. Pois as coisas que se vê são temporais, pero las que não se vê são eternas. Amado Deus e Padre, somos agradecidos. Habla con denuedo a esta igreja nesta tarde. Usa-me, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Todos oraram comigo? Parece que mientras estava orando, estavam todos aí de olhos abertos, falando um com o outro. Quando eu abri os olhos, catei uns 4 ou 5 aí. Mientras estamos orando, temos que orar juntos, irmão. A única que o pastor apenas cerra o olho também. Estamos aqui para servir a Deus. Amém? Livres para servir. Livres, vamos. Livres para servir. Livres para servir. Pero quando se convertam ao Senhor, el velo se quitará, porque el Senhor é el Espírito, e donde está el Espírito del Senhor, aí há o quê? Liberdade. Portanto, nós outros todos, mirando a cara descoberta, como em espejo a glória del Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, em la mesma imagem como o Espírito do Senhor. Irmãos, quando o velo foi quitado, quando o velo da terceira repetição do lugar santíssimo, quando lugar santo tem entrada para o lugar santíssimo, e aqui existe velo do lugar santo para o santíssimo, el átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Aqui tinha uma cortina, por isso eu pus essas cortinas aí para representar o lugar santíssimo. Mas por que não cierra essas cortinas? Porque já foi quitada as cortinas. As cortinas foram abertas e amarradas para que nós outros tivéssemos acesso ao lugar santíssimo, acesso ao lugar aonde Deus apenas estava. Nós outros veníamos e sentávamos no lugar átrio, afuera, em lo templo, lugar de consagração, lugar de sacrifício. Lugar de sacrifício. Aí está o lugar aonde se põe o altar, aonde se põe o cordeiro. E aí está depois ao lado uma bacia de água para que o sacerdote que faz o sacrifício por las personas, que as pessoas vêm e pedem, habla seus pecados, e o sacerdote habla, traz carneiro, ou whatever, o que quer sacrificar, e aí sacrifica, o sacerdote lava a mão. Mientras o sacrifício está hecho, lava-se as mãos, e depois entra e senta aqui no lugar santo. Porque o lugar santo, esse lugar aqui, é o lugar de conhecer a Deus. Que o sacerdote vai vir e vai entrar allá dentro com as cortinas cerradas e vai falar: Deus, aceptaste o sacrifício de eles que foram hechos lá no átrio? Então, ele vai entrar, mas ele entra amarrado, não? Por que ele entra amarrado? No Antigo Testamento, com uma corda. Porque ele não podia entrar em pecado na presença de Deus, porque o sacrifício tinha sido feito agora para alguém, não para ele. Ele tinha que sacrificar de ano em ano também. Ele entra allá e pergunta: Deus, e queda andando allá, não? Com uma campana, bling, 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 para make sure que ele não morreu na presença de Deus. Porque em pecado, entrar na presença de Deus é morte certa. Não pode entrar na presença de Deus em pecado. Porque Deus é santo e temos que entrar na presença de Deus em santidade também. Então,
acepta o sacrifício que irmã Juanita hizo afuera, que eu apresentei para ela, acepto. Ele venia e comunicava que, olha, seu sacrifício foi aceito. Eu apenas saí da presença de Deus, seu sacrifício foi aceito. Apenas hablando, tem que, seu sacrifício também foi aceito. Ei, seu sacrifício também foi aceito. E aqui impeça eles ter conhecimento de como Deus atua. Como é Deus em el Antigo Testamento. Mas tudo isso passou, porque em la cruz de el Calvário, el Senhor, como que é? Em la cruz de el Calvário, el Senhor ha derrotado a toda hoste potestade, pois ele não está morto, ele ha ressuscitado para dar-nos liberdade, amém? Então, quando Jesus veio, quando Jesus veio, parou o sacrifício del átrio, parou, porque ele veio de uma vez por todas a fazer um sacrifício mais perfeito do que aquele que eles faziam no antigo para todos nós outros. Para quem? Para quem quer ser salvo. Ele hizo um sacrifício perfeito. E agora, quando ele hizo um sacrifício perfeito, que ele foi na cruz, por todos nós outros, levando todos os nossos pecados, transformando nosso lamento em baile, transformando nossos pecados em basura, porque agora Ele é o interventor entre nós outros, Deus. Ele tem sangue inocente, Ele morreu por nós outros, e através de sua sangue inocente derramada, Ele nos justifica delante de Deus. That's it! Não necessitamos mais sacrificar nada. Não sacrificamos mais para entrar, para estar na presença de Deus. Agora, o que Deus quer? Sacrifício de alabança. Deus não quer mais esforço de carneiro, de caminhar para subir, andar arrodillado. Não, agora é nosso esforço de obediência, nosso esforço de estar aqui. Para quê, pastor? É um esforço de verdade. Estar aqui todos os jueves ensaiando, todos os lunes aí dançando, todos os martes aqui orando. É um esforço, mas este é o esforço que nós outros fazemos para falar para Deus. Te amamos, Deus. Queremos echar honor e glória para Ti. Queremos fazer culto de alabança para Ti. E em obediência nós outros venimos aqui neste lugar, porque queremos aprender de Ti mais e queremos ser transformados de glória em glória e de vitória em vitória. É para isso que é a igreja. Pastor, mas é um esforço. É um esforço, mas agora não é um esforço para adquirir a salvação. Não é o esforço porque a salvação é de graça, é free. Cristo já pagou. Agora é esforço porque nós outros necessitamos ser o quê? Moldeados. O esforço agora é este. Quando você está gordo, estou gordo, necessito melhorar minha estima, minha autoestima. O que você tem que fazer? Ir para a academia e olha o esforço, já barrei 3 libras, já barrei 4 libras, estou melhorando. E se você não faz esforço nenhum, vai quedar aí, gordo. E nem esforço para parar de comer, vai quedar. Ele esforço agora é para chegar em el shape. Amém? Agora não pode fazer como muitos. Não pode fazer como muitos. Abandonar as obrigações da casa, abandonar marido, filhos e tudo, para ir quedar em shape. Não pode abandonar a casa por shape. Entende? Tem que esforçar mais ainda, todavia. Irmãos, existo que o velo caiu, o velo que nos separava de Deus, agora já não separa mais. Porque a luz que outrora estava apagada em nós outros, agora esta luz
brilha e cada dia que acercamos mais a Deus, esta luz brilha mais em nossa vida. Portanto, aqui está escrito em capítulo 4, 7, pero temos este tesouro. Que tesouro é este, irmãos? É o evangelho. Não pensa que é ouro ou prata. Temos este tesouro. Qual é o tesouro que temos? La palavra, las buenas nuevas de salvação. Temos este tesouro em vasos de barro. Que vasos de barro são estes? Nós outros. Abra aí. O vaso de barro agora, lleno do evangelho, lleno de Jesus, lleno do Espírito Santo. Mas de vasos de barro, pastor? Yes. Temos agora, nós outros, que somos hechos de barro. E agora Deus nos moldeou, gente, pessoas. E agora para nós outros ser moldeados, para viver uma vida para Deus, o evangelho que vem por el oír, o evangelho que escutamos, e este evangelho vai para nosso coração, e nosso coração queda a palavra, e nós outros sacamos com nossa mente. Por isso cantamos, com minha mente e coração eu te servirei, Senhor, porque não há nada impossível para ti. Porque temos que servir a Deus com mente e coração, Janete. Porque nosso coração se guarda a palavra e com a mente nós outros analisamos como estamos delante de Deus, como estamos delante de nossa esposa e esposo, como estamos na vida, analisamos e agarramos a porção da palavra que está no coração e falamos, Espírito Santo, agarra esta palavra e moldeia minha vida para que possa ver sua glória. Porque solamente o Espírito Santo é que pode nos ajudar. Mas Ele não pode ajudar se não há palavra. Se não há palavra de Deus, não há ajuda. O carpinteiro para trabalhar necessita de palo para fazer as bancas, para fazer a mesa, para fazer a cama, para fazer os móveis. O Espírito Santo para trabalhar tem que ter palavra. Se não há palavra, como Ele vai moldear nós outros? Nós outros necessitamos estar em la casa de Deus. E em essa casa de Deus necessita predicar a pura palavra viva e eficaz. E aí, eu vou moldear-me solito? Não. Aí o Espírito Santo faz a obra de Ele através da palavra que temos, que guardamos em nosso coração. Amém, Ana? Ah. Habla para... Onde está Antônio? Habla para Antônio. Queda parada aí, Ana. Queda parada. Vira aí. Antônio! Habla. Vamos seguir vindo à igreja. Porque necessitamos de muita palavra. Para que o Espírito Santo siga moldeando nós outros. Pergunta, entendeu? Entendiste? É simples assim, mano. Se não há palavra, quero ser cristiano, mas não quero ir à igreja. Quero ser moldeado pela palavra. O pastor não predica. Ele vem aí, abre X, você para de rir. E isso aqui acaba, em vez de igreja, queda palhaçada. Você vem aqui para palhaçada, para sorrir. Se eu quero sorrir, eu vou no circo. Aqui nós outros venimos para conhecer de Deus. Por quê? Porque a palavra tem poder. Mira, o poder da palavra. Mira, acabei de ler. Pero temos esse tesouro. Queres esse tesouro? O evangelho. Palavra. Aonde? Em vasos de barro. Quem são esses vasos de barro? Para quê? Sirve a palavra em nós outros. Para quê?
para a excelência del poder. E que excelência del poder é esta, pastor? A excelência da palavra é a transformação que ela tem poder para fazer em nós outros. E que transformação é esta, pastor? Presta atenção. Aí o outro texto habla. Que o poder seja de Deus e não de nós outros. Que estamos o quê? Atribulados. Em la Bíblia habla que não vamos ter tribulação. Em la Bíblia habla que não vamos ter atribulação. La Bíblia habla isto. Em el mundo tendréis aflicciones. E aflicciones são o quê? Tribulações. E aí, pastor? Para que somos cristianos, então? Se estamos llenos de palavra, mas seguimos ser atribulados, pastor. Por quê? Aí, escute isso aí, ó. Que estamos atribulados em tudo. Aonde que estamos atribulados em tudo. Mas não angustiados. Mas não angustiados. Por quê, pastor? Porque Deus não permite, sócio, irmã Angélica, luz dos chiquitos. Deus não permite tribulação que os seres não são capazes de carregar, de enfrentar. Deus não permite, Ramon, tribulação. Portanto, quando você estiver bem atribulado, com problemas, situações muito difíceis, você mira para o alto, de onde que vem seu socorro, e mira para Deus. Graças, Senhor, por essa tribulação que estou passando, porque tu palavra me garantia que eu aguento passar por ela. Tu vais passar por ela, por la tribulação comigo, e esta tribulação não vai determinar meu final. Essa tribulação é para aprender mais quem é Deus. Tribulação é para termos experiência com Deus. Porque Ele habla, é Ele que habla. Deus que hablou. Está falando aí. A tribulação pode ter, mas nunca vamos ser angustiados. Sabe o que é angustiado? É ir para a cama dormir e perder o sonho. Quer dar que aquela angústia, que aquela fadiga. Ai, meu Deus, e a hora que eu vou fazer? Por isso, ponga sua fé em Deus. Aprenda a palavra para que você possa viver a palavra. Quando estiver angustiado, habla. A palavra habla. Que não há tribulações. Quando eu estiver tribulado, não há tribulação que me sobrevenga. Eu sou mais forte, porque comigo está Deus do céu, e vai me ajudar a passar por esta tribulação, e eu não vou estar angustiado, ao contrário, vou estar bem, porque vou ter capacidade de ir para a igreja todos os martes, orar por minhas tribulações, pedir a Deus por minha vida e falar: Senhor, cuida de mim, eu estou aqui. E você vai ter poder para orar, e a tribulação cair por terra, e a angústia não vai te perturbar. Pela palavra de Deus, esse mistério que é a palavra, tem poder para permitir que você seja atribulada, mas não angustiada, a ponto de perder seu sonho, a ponto de perder sua paciência, a ponto de perder seu equilíbrio, e começar a gritar, xingar seu esposo, falar malas palavras para sua esposa, e virar um demônio dentro de casa, porque você tem domínio próprio, e a palavra é domínio próprio. Então, se a tribulação vem, mas a tribulação não pode te tocar, não vai te angustiar. Você vai quedar firme em no mover que Deus faz. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há o quê? Liberdade. O que mais pode vir? Se tem a palavra, pode vir o que mais? Em
mas não, tribulação em tudo, mas não angustiado. Em apuros. O que é os apuros, só? Levanta aí e dá uma classe. O que é os apuros? Dá uma classe aí, levanta e mira para trás e abre. Apuros, irmão, é isso. Abre o que é os apuros. Em apuros, mas não desesperados. Entendeu? Eu estou em apuro. Que é apuros, pastor? Estamos para fazer um projeto, fazer algo. Mas não temos condição, não temos dinheiro, não temos saúde, não temos o necessário para concluir o projeto. Então, a falta de condição não vai produzir desespero em aqueles que esperam em Deus. Porque a Bíblia habla, esperei com paciência nele, Senhor. E quando eu estava esperando com paciência, eu orei. E ele escutou minha voz. E ele veio e me socorreu em um momento devido. Está entendendo isto ou não está entendendo isto? Pode estar em apuros. Mas quando... E agora, como vou concluir esse projeto se não tenho o necessário para concluir? Vou adiar por um tempo hasta que Deus abre as portas e eu pueda volver ao projeto de novo. Está entendendo isso ou não? Por quê, irmão? Pode estar em apuro, mas não pode desesperar. Não, porque eu falei que ia para o Brasil e marquei a viagem e agora não tenho dinheiro para viajar. Hey, my friend, não desespera, calmado. É porque Deus não quer que você vá, não é tempo de ir ao Brasil. Não há dinheiro, não há nada, porque Deus é o dono de ouro e prata. Você é uma pessoa obediente a Deus. Não tem dinheiro para ir? What you do? Adia. E agora eu vou adiar hasta que a plata chega. Não queda desesperado. E agora o que eu vou fazer? Eu planejei tudo, mas Deus falhou. Não, não é que Deus falhou. É que Deus quer preservar. As pessoas não é o tempo e você quer fazer de qualquer maneira. E servos de Deus não fazem as coisas de qualquer maneira. Temos que ir de fé em fé, de glória em glória, hasta ver o Senhor. Está entendendo isso aí ou não? Se não dá, pergunta para George. George está entendendo tudo. Entende? Que mais que a palavra tem poder? Hã? Apuros, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Seu inimigo pode te perseguir, my friend. O governo pode te perseguir. Seus inimigos podem te perseguir. Mas o Senhor sempre estará contigo. Quem acorda de Saul e Davi? Quem acorda de Saul e Davi? Saul perseguia, mas Davi estava tranquilo, porque ele sabia que Deus era com ele. E o inimigo não vai poner a mão, porque Deus é contigo. Descansa em Deus. Descansa em Deus, porque a palavra que nós outros predicamos neste lugar é a palavra que vai te deixar você tranquilo em toda a situação. Há um mais. O que mais? Perseguidos, mas não desesperados. Derribados, pero não destruídos. Pode hasta cair. Pode hasta desanimar. Pode... Mas se você ora e pede a Deus força, Ele sempre vai te dar força para levantar. Como aquele filho pródigo. Ele caiu, ele saiu com suas próprias pernas. Porque às vezes caímos com nossas próprias pernas. Às vezes vamos ao encontro do demônio, do diabo, com nossas próprias pernas. Nós outros saímos buscando o diabo. Aonde está o diabo? Aonde está o diabo? Com um costal lleno de ouro. Entende? Ele filho pródigo.
agarra o ouro de seu papá, todos os bens, põe nas palmas e sai buscando o diabo. Onde está o diabo? Encontrou o diabo quitou tudo dele, roubou tudo. Roubou tudo. Mas a uno em esta situação, a palavra está falando aqui, mira, perseguidos, não desesperados, derribados, mas não destruídos. Derribado. Quando o diabo quitou tudo dele, ele quedou no fundo do poço. Mas ele não estava destruído. Porque ele acordou, porque ele tinha uma memória. Ele teve uma memória. E esta memória levou ele de volta a sua casa. Ele foi de volta à casa de seu padre. E, uau, na casa de meu padre tinha tudo. Meu irmão está allá. Os empregados vivem bem. E eu aqui, sem nada. O diabo me quitou tudo, Juanito. Quitou tudo. Acabou. Eu estou aqui comendo com porcos. Mas a decisão de levantar é tua, Juanito. A mesma que você tomou, ele tomou. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Aqui que não vou quedar. E volverei para a casa do Padre. E aqui o Padre te sana. Aqui o Padre te dá oportunidade. Aqui o Padre te dá uma bateria para tocar. Aqui o Padre te recapacita. Aqui o Padre te dá sabedoria. Aqui o Padre te dá renovo. E todos que aqui está vai ver como você viveu, como você viverá em la presença de Deus. Existe. Joiasta estava mirando o Juanito tocando bateria ali, ou ensaiando, mas mientras F estava ensaiando, estava mirando, me gostou desse sonido. Falei, Juanito não está tão fora de bateria, está bueno todavia o muchacho. A única coisa que me chamou a atenção foi a barba. Com essa barba você veio da prisão. Com essa barba você está andando. E eu falei, vou falar com ele. Não é porque não pode alabar a Deus com barba. Pode sim. Eu ia falar. Aí eu falei, vou falar com ele para dar uma podadita na barba, fazer uma barba bem bonita, bem barrita, assim, ó, para começar uma nova vida. Para que o diabo abra. Hasta a aparência dele cambiou. Hasta, mira que barba mais bonita que ele tem agora. Estou aconselhando, Juanito. Se não querem, não querem. Mas para quitar aquela aparência de quando estava no mundo. Entende? E entrar para a casa de Deus e se apresentar com uma nova aparência. Porque eu quero. Não é porque isso vai influenciar nada. É porque eu decidi, porque meu pastor me aconselhou. E eu vou fazer para o louvor e para a honra de Deus. É assim, irmãos, porque Deus te restaurou. E eu creio em isto. Porque derribados, mas não destruídos. E quando o diabo pensou que você estava destruído, mira você aí querendo tocar a bateria de novo. É oportunidade de Deus. Está cansada, Cíntia? Não. Yes. Está bem ou não está bem? Há poder em la palavra? Há poder em la palavra, irmãos. No primeiro versículo. Pero quando convertam ao Senhor, el velo es quitado. E el velo é el poder de la carne. El poder de la carne. ¿Por quê? O diabo trabalha a nossa carne para impedir que nós outros seamos obedientes a Deus. O diabo traz as debilidades da carne para que nós outros não entramos em comunhão com Deus. Aquelas debilidades da carne para nós outros não entrar em comunhão com Deus. Mas aí, o velo que é a carne é barrada. Por que o velo é barrado? Porque nosso Cristo Jesus morreu, levou todas as nossas debilidades. E o Espírito Santo foi allá abaixo, em el Seol,
e exigiu que ele não quedara allá. Porque a Bíblia habla que quem não tem pecado não pode quedar morto, não pode morrer, não pode estar. E por que o demônio está segurando Jesus aqui até esse momento? Oh, não, ele não tem pecado. Não. Então se libera. E quando liberou, que o nosso Cristo ressuscitou às 5 da manhã, mais ou menos, no domingo. E quando ele ressuscitou livre. Para quê? Para a hora nós outros poder aceitar a ele. Morrer por fé em ele. E a hora ressuscitar. Mas nós outros cometemos muitos pecados. Mas ele mesmo levou nossos pecados. O diabo não pode nos segurar em este mundo tenebroso, cometendo pecados e vivendo desobediência para o diabo. Não mais. Agora somos nova criatura. Como que é a música? Soy nova criatura. Como? Claro, a escritura, levado, perdonado. Ele nos declarou nova criatura, com seu sangue nos perdonou. E agora nós outros só vivemos em la desgraça se quiser. Você só vive em la mentira se você quiser. Você só vive em la derrota se você quiser. Você só vive se você quiser, mas se você tomar a decisão e tomar posse que a cortina que separava de Deus, a hora está aberta. A hora nós outros podemos entrar a qualquer momento na presença de Deus, sem depender de homem nenhum. Dependendo do sacerdote universal, que se chama Jesus Cristo. A hora é só entrar na presença dele e falar: Cristo, perdona meus pecados. Em tu sangue, através de tu sangue que morriste e derramaste, perdona-me. Eu quero estar de volta. E não quedar rugando com isso, porque a qualquer momento você pode fazer isso. Cometer um pecado, não espera hasta amanhã. Ah, não vou pedir perdão, isso é tonteria do pastor. Não, isso não é tonteria, isso é realidade. Pede perdão, entra de novo na presença de Deus, através do poder que há, a cortina rasgou, a carne que separava já não separa mais. Agora o Espírito que está em nós outros, o Espírito que está em Cristo, nos ajuda a pedir em nome de Jesus: perdona meus pecados, Padre. E o Padre perdona seus pecados. E você de novo pode entrar uma vez mais em um lugar santíssimo, na presença de Deus, e orar, estar em sua presença, para poder alcançar as misericórdias de Deus. Wake up, igreja, wake up, igreja. Cada um aí separado de Deus porque quer. Agora vem, portanto, 16, é o último 16. Portanto, não desmaiamos. Não quedamos sofrendo por aí, não desmaiamos. Antes há que esse nosso homem exterior se vai desgastando. Vamos quedando velho com ciática. Entende? Aonde que esse homem exterior vai desgastando, a ciática nos agarra às vezes, quedamos andando assim. Chegamos na orilla de la cancha para jogar, mas a perna não pode, porque a ciática está lá, dolor aí. Aonde que ele vai estar desgastando? E eu passei bem, Mireia, ayer todo o dia veni orar, hoje todo o dia, à noite, que arreglei para vir encontrar com meus irmãos, eu venia assim, uau, dolor aqui na perna. E eu estou tomando a medicina, volveu, e aí está dolido. Mas a única homem exterior vai desgastando, o espírito vai renovando. E mientras duele a ciática, a palavra com unção está sendo predicada. Porque o de afuera não pode dominar o de adentro, a carne não pode dominar nosso espírito. Porque o Espírito está lleno, porque Deus é bueno e sua fidelidade é de geração em geração. Talvez se eu não estiver aqui com essa ciática dolendo, talvez eu estava predicando. Pois é, irmão. Pois é, irmão. Ah,
Deus é bueno, hein? Mas com a ciática dolendo, Hugo, você tem que calentar o corpo para ela parar de doler, entende? Então você tem que dar brincos. E o Espírito te ajuda a predicar. E eu tenho certeza que há gente aqui alabando a Deus. Porque a pior coisa é você ir na igreja e encontrar um morto aí adelante. Porque, Senhor, irmão, ou prega com fogo, fogo do Espírito, ou incentiva com o fogo do Espírito, ou nós outros venimos e volvemos no mesmo e nada passa, porque não temos esse fogo para queimar. Não temos o fogo para queimar. Quando temos... Mira que nossa igreja, todos os miércoles está venindo um grupo bueno, está parecendo domingo, mais ou menos. Por quê? Por causa do fogo que se predica miércoles. Porque é a ensinança, irmão. Aprendemos a palavra é viva e eficaz, e aí vai nos transformando e vai nos dando vontade de estar aqui miércoles para poder ouvir a palavra de Deus. Amém ou não amém? É assim ou não é? É isso que está falando aqui. Portanto, não desmaiamos. Antes aún que este nosso homem exterior se vai desgastando, o interior, no obstante, se renueva dia em dia. Porque esta leve tribulação momentânea produz em nós outros cada vez mais excelente e eterno peso de glória, não mirando nós outros as coisas que se vê, senão as coisas que não se vê, pois as coisas que se vê são temporais, pero las que não se vê são eternas. E para ver as coisas eternas necessitamos de quê? Necessitamos de fé, irmãos. Necessitamos de fé. Nós outros necessitamos de exercitar nossa fé. Crer que não estamos solos. Crer que Cristo venceu na cruz para nos fazer livres. Mas, pastor, tem uma coisa que eu não entendo em esta coisa de liberdade. Nós outros aceitamos Cristo, e a Bíblia habla que quando aceitamos a Ele, nós outros somos livres. E libertar não é para fazer o que queremos. Mas a Bíblia habla que nós outros somos livres do mundo e livres do diabo, mas cautivos dele again, presos em Cristo, como o apóstolo Pablo habla, que nós outros não estamos mais livres, porque nós outros estamos em Cristo, porque nós outros, irmãos, é um mistério tudo isto, porque Deus nos saca das manos do diabo, porque al priori, al princípio, nós outros não fomos hechos para estar sofrendo em las manos do diabo, mas também não fomos hechos para viver por nossas próprias mentes, para andar por aí fazendo o que queremos. Porque quando nós outros tomamos as cordas, as rédeas das coisas, nós outros só fazemos tonterias. Só fazemos tonterias. Quando você tem a rédea em suas mãos, você só faz tonterias, só vai para o lugar que não deveria ir. Portanto, quando Cristo nos criou, quando Deus nos criou, Cristo era o verbo, todavia, quando Ele nos criou para louvor de sua glória, para ser guiado por Ele, para ir aonde Ele quer que nós outros vayamos, fazer a vontade de Ele. Aquilo que Ele quer que hagamos é o melhor para nós outros. Portanto, quando o diabo nos cautivou, quando o diabo nos cautivou com o pecado, Deus não tinha mais poder sobre nós outros. Não poderia mais nós outros ser livres para agradar a Deus, mas Ele buscou a forma, no princípio
que Ele planeou, Ele já hizo a salida para nós outros, se o diabo roubasse nossa liberdade. E aí Ele vem com Cristo e nos traz liberdade. Mas nossa liberdade, todavia, livre-arbítrio para nós outros andar salindo, fazendo o que queremos, senão caímos em Ele mesmo, na mesma desgraça. Porque quando nós outros tenho liberdade, eu hago o que eu quero. Só as tonteria. Essas pessoas que falam, corpo é meu? Como que eles falam? Onde está a Cíntia? Uma mulher estava falando, uma prostituta, de las mais famosas de Brasília aí, estava falando, eu já ouvi isso aqui em nossa igreja, mas de forma diferente. Sua igreja, seus rules. Corpo é meu, meus rules. Isso é coisa do diabo, essa habla é do diabo. A prostituta estava falando allá, em Brasília. Ela falou, que eu hago o que eu quero com meu corpo. Corpo é meu, meus rules. A pessoa que sigue cautiva por el diabo. Ela faz seus próprios rules. E os rules dela é para destruição, autodestruição. A casa é minha, meus rules. Fazemos festa, tomando cerveja, tomamos tequila e fazemos o que queremos. Casa minha, meus rules. Irmão, nós outros não vivemos assim mais. Não é sua igreja, seu rules, não, a igreja de Deus. É o rules da igreja e o pastor cuida desse rules para que a igreja permaneça em la palavra. Casa sua não é seu rules, é o rules de Deus. Se você é membro da igreja, se você é servo de Deus, você vai viver dentro dos rules de Deus, dentro de sua casa. Dentro dos rules, das regras de Deus, dentro de sua casa. Aí você vai fazer uma festa, cumpleaños de Jenny. Festa, cumpleaños de Jenny. Aí chegam os membros da igreja que você invitou, todos para tomar Coca-Cola com você e comer pollo assado. Não? Aí chega aqueles amiguitos, borrachos, cada um com 12 pack na mão. Ô, Gero, aqui, ó. Nós outros sabíamos que você não bebe, que você não ia comprar cerveja. Compramos, mas nem vamos tomar por aqui. Vamos tomar. Ei, casa minha mesmo. De Deus. E cerveja não tem lugar aqui nesse ambiente. Se você quer tomar cerveja, pode voltar para sua casa. Eu não quero você aqui comigo. Não necessita vir para a cumpleaños da Mariana. Ou de Mariana, minha Mariana pensou em nós outros a hora. Não necessita vir, porque em minha casa é casa de adoração. Eu sou servo de Deus, e em minha casa se alaba a Deus, até nos momentos de fazer fiesta. Vocês que não são cristianos, podem ir e levam sua cervejita para allá. Mano, que testemunho você está dando de sua casa? Que testemunho você está dando de você? Não existe isto. Sou servo de Deus, eu sou por completo. Eu não estou obrigando meus amigos a ser servos de Deus. Venir a parar de tomar e fazer suas coisas. Mas que toma em suas casas. Se querem me visitar, se querem venir em minha festa, vai comer e beber aquilo que eu sirvo em minha casa. É assim. Somos crucificados. Eu sou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Entendeu isso aí? Sou crucificado. Mi carro é crucificado. Aí, você, Hugo, com seu carro novo, você comprou sua troca nova. E aí, sale, ô Mireia, me empresta o carro aí para... Que Mireia que é dona do carro, não? Ô Mireia, me empresta a chave aí para ir aí. Aí um amigo tuyo borracho e que fuma como na chaminé, aí entra em seu carro e já entra com cigarrinho. O que você acha? Amigo, apaga esse cigarrinho, a venta está fora. Ei, você agora é cristiano e está querendo fazer de você cristiano também? Não, eu não quero que você seja cristiano. Eu só não quero que você ponga o olor de humo de cigarrinho em meu carro. Só isto.
Você quando estiver afuera, em seu carro, em sua casa, você fuma seu cigarrilho o tempo que você quiser. Mas se estiver em minha casa, em meu carro, em meu território, não aceitamos, porque quem está cerca dele que fuma, fuma mais do que ele. Nós outros temos que aprender, irmãos, a viver o cristianismo. Quem não quer estar com nós outros, que vai. Ah, mas eu só quero se poder fumar, então não quero, pode ir. Porque nós outros temos que dar testemunho que somos cambiados por el poder da palavra de Deus. Temos que dar testemunho que nossa vida é de fé em fé e vitória em vitória. Porque solamente assim é que as pessoas vão ver algo diferente em sua vida. É que o mundo vai ver algo novo em nós outros e que vai querer venir. O que impede a igreja crescer, sabe o quê? Os próprios cristianos, os próprios membros da igreja. Porque a grande maioria tem vergonha de dar testemunho de Deus em la calle e donde, em seus trabalhos, aonde quiera. Não dá testemunho. E as pessoas, em vez de vir para a igreja, huem da igreja. Ah, não, você é membro da igreja onde Gero vai. Ah, não, eu não quero ir nessa igreja. Por quê? Por causa do testemunho que cada um dá. Portanto, irmãos, a Bíblia abre no livro de Mateus, capítulo 10. Eu não veni para poner paz, para fazer paz entre irmãos e irmãos, entre primos e primos, entre madre e filhos. Eu não veni trazer paz entre suegros e suegras. Eu não veni trazer paz, eu veni trazer separação. Porque a santidade é ser separados do mundo. As pessoas que querem fazer o rol de la buena persona, em la escola, dona, em seus trabalhos. Ah, não, e aquele roguito de buenas pessoas, e as pessoas estão fazendo o que querem com você. Irmãos, você não é cristão. Você não é servo de Deus. Você tem que separar quem é você entre o mundo, entre o local que você esteja. Eu sou uma serva de Deus. E uma serva de Deus não fuma para agradar a outros, não bebe para agradar a outros, não faz tonterias, não habla tonterias para agradar a outros. Não, servo de Deus dá testemunho de Deus. Wake up, Enismel de Coffee. Porque Deus falou, o Filho de Deus falou, eu não veni para fazer paz, eu veni para fazer guerra. Por que guerra, pastor? Porque aqueles que me servem não vai aceitar aqueles que servem ao diabo. Vai pelear. Não, mas é minha irmã, é meu tio, é meu avô. Problema. Mas sou cristiano e eu sirvo a Deus. Se você não é e não quer servir a Deus, é uma escolha tua. Mas fazer coisas desnecessárias dentro da minha casa, não. Pastor, não vou na igreja hoje porque chegou uns parentes meus em casa e eles não querem ir para a igreja e aí vou quedar com eles. Wake up, irmão. Habla com eles. Cristiano, my friend. Você veio em um dia que tem um culto, tem um serviço. Se você não quer vir comigo, queda aí vendo TV. 2 horas eu volvo. Mas não deixa de vir à igreja por amigos, por parentes, por quem foi visitar sua casa. Mostra para eles que Deus é prioridade em sua vida. Mostra para o mundo quem é você. Não seja cristiano meia tintas, irmãos. Seja cristianos verdadeiros. Aqueles que creem no poder da palavra. E que antes você era vazio, mas hoje você não é mais vazio. Hoje você está lleno da graça de Deus. E de fé em fé, vitória em vitória, glória em glória, é o poder de Deus que está em cada um de nós outros. Que Deus me nos bendiga. Pastor, terminou o serviço mais temprano, pastor?
É 9h30 que você termina, é 8h56 a hora. Porque 4 minutos vou orar e vou terminar, todos vão para casa, os obreiros vão quedar comigo e as mulheres do obreiro também vão quedar. Amém? Os obreiros e as mulheres dos obreiros também. Para vocês saberem o que vai passar. Vamos poner nossos pés, vamos orar. Já estou crucificado com Cristo. Não precisa tocar, não, deixa. Muitas graças. Agora vivo no mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo no mais eu. Por quê? Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem de la cruz hasta morrer. Eu, não sei você. Você também vai comigo? Eu lá vou proclamar. Por quê? Habla assim também. Bate no peito com ele, pastor, vamos. E farei eu também minha cruz, hasta que uma corona cambiar. Vou cambiar minha cruz por uma corona para pôr em minha cabeça. Entende isso, irmãos? Então vamos orar. Vamos orar. Sócio, vem orar. Vamos a orar, iglesia, vamos a darle gracias a Dios por este culto, amén. ¿Cuántos recibieron esta noche? Amén, estamos agradecidos, entonces vamos a agradecerle a nuestro Dios porque Él es el que envía la palabra, habla en nuestros corazones a través del portador de la palabra y vamos a decirle que estamos agradecidos por lo que Él habló esta noche, amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Estamos agradecidos, Señor, por este tiempo que pasamos aquí en tu presencia, Señor. Este tiempo tan especial. Un tiempo, Señor, que estamos aquí y salimos bendecidos. Porque tu palabra nos habló esta noche, Señor, que aunque estuviésemos ahí derribados, no estamos destruidos. Hay esperanza todavía. Y mientras tenemos vida, hay esperanza y esta palabra nos trae esperanza. Gracias, Señor, por hablar en nuestros corazones esta noche. Nos vamos a casa muy agradecidos, muy contentos, porque a eso venimos, a alabar tu nombre, Señor, y a escuchar tu palabra. Y salimos llenos de tu palabra. Gracias por hablar, por usar a tus siervos, Señor. Todas las familias ciertamente estamos bendecidos, estamos contentos, Señor. Terminamos un día bendecido en tu presencia. Y qué mejor, Señor, llevarnos una palabra en nuestros corazones. Palabra que transforma. Palabra que cambia vidas, Señor. Una palabra que nos enseña el sendero que debemos andar y que nos conduce a la vida eterna. No son palabras que se quedan, son palabras que trascienden, Señor. Son palabras que rompen, son palabras, Señor, que nos llevan a la meta. Y la meta es llegar un día a tu santa presencia y vivir eternamente, Señor. Estamos muy agradecidos. Gracias por los hermanos que se esfuerzan. Gracias, Espíritu Santo, porque por nosotros quizás no estaríamos aquí, pero usted nos ayudó y estuvimos aquí esta noche escuchando tu palabra. Ahora que nos vas a llevar en paz en nuestra casa, Señor, danos una noche muy bendecida. Mañana es otro día y el viernes estamos de fiesta, celebrando, Señor, los 16 años de bendición que has dado a Manantial de Bendiciones. 16 años, Señor, que no hemos pasado hambre en este lugar, porque el maná nunca ha faltado. Gracias por hablar en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Padre e a dulce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós outros hoje
e para todos sempre, que a igreja diga amém. Que Deus me los bendiga, irmãos.